Tu és Alfa e Ômega, te adoramos, ó Senhor, Tu és digno de louvor. Saudação na paz do Cristo a todos os irmãos, no nome de Jesus Cristo. Hoje foi-me dada a oportunidade de ministrar a palavra de Deus nos nossos cultos online, conforme nós sabemos que estamos a atravessar momentos difíceis, dado o que está a acontecer no mundo e em Moçambique, muito em particular. Estou a falar da problemática de Covid-19. Por essa razão, a igreja não está a se reunir no templo de forma aglomerada, cada um vai orando com a sua família. E hoje temos o nosso culto online, pontualmente 19 horas. Estou aqui para ministrar a palavra de Deus. O nosso tema hoje sugere que falemos da oração com sabedoria. O tema diz oração com sabedoria. Por que este tema? Muitas das ocasiões, muitas das vezes, nós cristãos, nós crentes, quando nós nos dirigimos a Deus, em muitas das ocasiões nós procuramos que Deus faça a nossa vontade e não a dele. É por essa razão que Deus me inspirou através do seu Espírito Santo para que nesta noite eu falasse da oração com sabedoria. A necessidade de nós procedermos uma oração com sabedoria diante do nosso Deus. Há necessidade de nós nos dirigirmos a Deus com a oração com sabedoria. O próprio Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, versículo 9, nós encontramos ele a ensinar os seus discípulos da necessidade de orar e da forma correta de orar. Quando nós meditamos naquela passagem, encontramos que Jesus Cristo ensina os seus discípulos a orar segundo a vontade de Deus e não a vontade deles. Portanto, a nossa ministração hoje estará baseada em dois livros, Daniel e 2 de Coríntios. Portanto, eu vou proceder à leitura aqui no livro de Daniel, capítulo 3, enquanto vamos olhando 2 de Coríntios, capítulo 12. Estou lendo Daniel capítulo 3, versículos 16, 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus. Tem como cabeçalho a estátua do ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Versículo 16. Responderam Shadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém? 2 de Coríntios capítulo 12, vou ler um pouco longo até versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: a visão celestial e o espinho na carne. Versículo 1. É verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Versículo 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 10.
pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Estou orando. Pai, obrigado por esta palavra que o Senhor permitiu que nesta noite pudéssemos, junto com a família, amigos e todos aqueles que me veem e me ouvem neste momento, compartilharmos. Permita, Senhor, que Teu Espírito Santo possa falar e não eu como homem, mas a Tua presença possa guiar a todos nós. Nos dê o coração de ouvido e nos dê o coração de espírito e nos encha com a Tua presença. Porque a Tua palavra ela é viva e eficaz, conforme diz a Tua palavra em Hebreus. Faça tudo conforme a Tua vontade. Pedimos tudo para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós estivemos aqui a meditar as duas passagens. Por que este tema, oração com sabedoria? Nós temos reparado muitas das vezes que quando nós nos dirigimos a Deus, nós nos apressamos a colocar aquilo que é a nossa vontade. Mas eu quero aqui trazer uma determinada situação. Uma vez Jesus nos disse em João 16, versículo 33, que, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. É quase que absurdo quando as pessoas se dirigem a Deus, se convertem como cristãos e eles ficam preparados para ter uma vida de bonança, uma vida de riqueza, uma vida de paz, uma vida de fratura, uma vida de todas as respostas diante de Deus concedidas. Jesus nos advertiu que no mundo teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo porque Ele, o Mestre, venceu o mundo. Aí que está o problema. Será que o crente, o cristão está preparado para as aflições que Jesus Cristo disse? Será que nós estamos de coração e de peito aberto para encararmos as dificuldades que Jesus Cristo disse? Não. O que nós temos reparado é quando nós nos dirigimos a Deus, cada um começa a colocar pilha de orações, uma lista interminável de necessidades e de petições diante de Deus e coloca essas petições para se cumprir a vontade dele, o homem, e não a vontade de Deus. Um dia, esses três jovens, Shadraque, Abednego e Mechaque, estiveram diante do rei Nabucodonosor, depois de ele ter levantado uma estátua de ouro. Esses três jovens se recusaram a se encurvar diante dessa estátua, porque eles tinham um Deus a quem eles serviam. Olha uma coisa curiosa, esses homens serviam a Deus, mas mesmo assim, Deus não deixou de permitir que eles fossem levados ao fogo, a fornalha do fogo ardente. Um dia Daniel, ele foi acusado de orar a Deus 3 vezes ao dia. Ele era obediente, orava constantemente a Deus, mas Deus não deixou que ele não entrasse na cova de leões. Não sei se me fui claro. Deus, mesmo que Daniel orava todos os dias a Deus, mesmo assim ele foi à cova dos leões. O que eu estou a querer dizer? Tu podes servir a Deus. O irmão pode estar constantemente a servir a Deus. Deus pode permitir que vá a fogo ardente. Pode permitir que vá à cova dos leões. Mas ele de lá vai permitir o livramento para a sua honra e glória a Deus. Outro dia, alguém esteve doente, os discípulos perguntaram a Jesus, será que foi ele ou seus pais que pecaram para que ele nascesse assim? Jesus Cristo disse, nem ele nem os pais pecaram, mas este homem está assim doente para que a glória de Deus se manifesta. Então é necessário que nós, quando nós nos dirigimos a Deus, saibamos, creamos e aceitemos que a glória de Deus é que deve se manifestar na nossa vida e não a nossa vontade estar diante de nós. Amém, irmãos? Então Paulo não foi diferente. Paulo era um servo de Deus. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ele diz que ouviu palavras inefáveis. Eu estou a entender que ele ouviu palavras que não são fáceis de serem transmitidas aos homens. Mas para que ele não se exaltasse por causa daquelas revelações, lhe foi dado espinha na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, um anjo de Satanás, que o esbofeteou, que o colocou em situações adversas difíceis.
Paulo, eu imagino que ele andou angustiado, se calhar ele andou doente, se calhar andou necessitado, se calhar andou frustrado, se calhar ele teve uma preocupação que não conseguiu satisfazer. Mas por quê? Porque lhe foi dado uma espinha na cara, um mensageiro do diabo, que era para que ele não se exaltasse. Amém? Mas ele orou de forma sábia. Ele 3 vezes orou a Deus. Mas Deus disse: olha, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A glória de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não se aperfeiçoa quando nós nos achamos que estamos fortes, quando estamos saudáveis, quando temos comida na mesa, quando temos combustível no carro, quando conseguimos um emprego, quando o nosso casamento vai bem. Quando as dificuldades vêm, é aí onde o nosso joelho se dobra e começamos a clamar e pedirmos o favor de Deus. Nós oramos mais quando estamos preocupados, oramos mais quando estamos doentes, oramos mais quando estamos necessitados. Preste atenção agora que estamos a atravessar essa pandemia. As pessoas estão mais a orar. Por quê? Porque as pessoas estão fracas. É aí onde o poder de Deus se aperfeiçoa. Então Deus disse: a minha graça te basta. Então quando nós nos dirigimos a Deus, Shadraque, Abednego e Mechaque, eles não se escusaram de servir a Deus. Apesar de saber que podiam entrar no fogo, na fornalha do fogo ardente, eles não se escusaram de servir a Deus. Eles disseram: Deus pode nos livrar, mas ainda que Ele não nos livre, saiba, orei, que nós não vamos adorar essa estátua. Significa o quê? Que nós temos que servir a Deus na angústia, nas necessidades, nas tribulações. Em momento algum nós devemos nos afastar de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus tem que ser feita. Ora, vejamos, se Jesus Cristo, quando esteve em Getsemane, quando ele orou a Deus, ele disse: Pai, se possível for, afaste de mim este cálice, oh glória a Deus, mas seja feita a tua e não a minha vontade. A vontade carnal de Jesus Cristo, a vontade humana de Jesus Cristo, era que ele não fosse à cruz, mas a vontade da alma, do espírito, estava pronto para ir à cruz de Carvalho, para a remissão do meu, do teu e dos nossos pecados. Ele disse: se possível for, oh glória a Deus, tire, afaste esse cálice de mim, mas seja feita a tua e não a minha vontade. Eu quero pedir aos irmãos, eu quero pedir ao caro amigo que me vê, que me ouve, que a tua oração seja dirigida a Deus segundo a vontade dele. Deus, se possível for, me dê um emprego, mas seja feita a tua e não a minha vontade. Deus, se possível for, coloque o meu casamento saudável, mas seja feita a tua e não a minha vontade. Deus, se possível for, me dê um noivo, uma noiva, me dê um casamento, me dê um lar bom, cuide dos meus filhos, mas seja feita a tua e não a minha vontade. É aí onde a presença de Deus, é aí onde Deus se agrada com essa oração. É por isso que nós dissemos: oração com sabedoria. Amém? Chega de nós nos dirigirmos a Deus. Deus, eu quero isto, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. É verdade, Jesus disse: tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome vos será feito. Mas claro, nós temos que pedir o quê? Segundo a vontade de Deus. A oração do Pai Nosso, Mateus 6, versículo 9, diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, eu gosto daqui, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós temos que orar para que a vontade de Deus seja feita. Eu peço para que esta palavra toque no seu coração e no meu, transforme as nossas vidas, faça com que nós creamos em Senhor, oremos segundo a vontade de Deus e não a nossa. E lembremos, está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, lá no versículo 2, que a vontade de Deus, ela é perfeita, é boa e agradável. Então, se a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e agradável, então tudo aquilo que Deus quer na nossa vida é bom, é perfeito e agradável.
agradável. Se eu estou a sofrer e Deus permite, é a sua vontade, é porque para Deus isso é bom, é perfeito e agradável. O que eu devo fazer é orar diante de Deus para que Ele faça a vontade dele na minha vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. A partir de hoje, comece a orar segundo a vontade de Deus. Que tenha uma oração de sabedoria na tua vida e grandes coisas Deus vai ministrar na nossa, na tua e na vida de todas as pessoas que nos veem e nos ouvem neste momento. Que Deus nos abençoe. Termino aqui em nome de Jesus. Amém.